sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Livro. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou residente do segundo ano em Cardiologia Pediátrica da CardPed Brasil, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje vamos falar sobre o capítulo de ressonância magnética do nosso livro base, Moss e Adams, no capítulo 14. Com o passar dos anos, a ressonância magnética vem ganhando espaço no acompanhamento clínico e no diagnóstico das cardiopatias congênitas. É um exame complementar que raramente é solicitado sozinho, sendo usado muito como um agregador de informações do que como uma fonte única de referência, por várias razões. O menor acesso a esse tipo de exame, o preço para a execução, dificuldade para se realizar, entre outros. Mas é uma ferramenta de grande valia. Como dissemos, então, complementa a ecocardiografia, fornece uma alternativa não invasiva à angiografia por radiografia e supera muito das limitações dessas modalidades. Por exemplo, em contraste com a ecocardiografia, as janelas acústicas e o tamanho do corpo do paciente não limitam a realização da ressonância e, ao contrário do cateterismo, a ressonância não utiliza radiação ionizante. Na prática clínica atual, é cada vez mais utilizada em concerto, então, com outras modalidades de imagem, para avaliação da anatomia cardíaca e função, as medidas de fluxo, caracterização de tecidos e, mais recentemente, até para avaliação da perfusão e viabilidade do miocárdio. O exame de ressonância fornece, então, a opção de aquisição de imagens e fluxos, até mesmo concomitante, com a realização tanto do eletrocardiograma quanto do eco, simultâneos, então, à aquisição das imagens, fornecendo informações para direcionamento desse fluxo e das estruturas anatômicas propriamente ditas. As indicações em pacientes com cardiopatia congênita continuam a se expandir cada vez mais. Como é um exame que pode fornecer informações de diagnóstico úteis na maioria dos tipos de cardiopatias congênitas, não é prático listar as anomalias em que esse teste é indicado. Em geral, as razões clínicas para um exame de ressonância se enquadram em uma ou mais das categorias apresentadas. Quando a ecocardiografia transtorácica não pode fornecer as informações diagnósticas necessárias, quando a avaliação clínica e outros testes diagnósticos são inconsistentes, como alternativa ao cateterismo cardíaco diagnóstico, por conta dos riscos associados ao cateterismo e ao maior custo, e para a obtenção de informações de diagnóstico, para os quais a ressonância oferece vantagens que só esse exame vai nos trazer. Vale a pena notar que o papel em bebês e crianças pequenas ele é mais limitado do que em pacientes mais velhos, e como citamos, as janelas acústicas ruins elas são menos comuns em lactentes, e a ecocardiografia pode fornecer o diagnóstico necessário e informações na maioria dos pacientes. A ressonância sob sedação, a anestesia, ela é reservada para aqueles em última instância, porque para aquisição de qualidade da imagem, o paciente precisa ficar bem imóvel. Como exemplo que o próprio livro traz, o Children's Hospital de Boston descobriu que o delineamento da vasculatura torácica foi a indicação mais comum, com 55% dos casos, seguido da avaliação da compressão de vias aéreas, 25%, a avaliação de tumores cardíacos ficou com 6%. Outros exemplos de cenários para indicação recorrente desse exame incluem delineamento de fontes de suprimento sanguíneo pulmonar, na tetralogia de Fallot, que ele cita até como atresia, e avaliação pré-operatória de candidatos a Glenn direcional. Mas como então esse exame é realizado? Na ressonância, os campos magnéticos e a energia de radiofrequência, que o livro traz como RF, são usados para estimular núcleos em regiões selecionadas do corpo para emitir ondas de rádio que são então processadas para construir as imagens. A principal fonte de sinais usadas para construir imagens de ressonância é derivado de prótons de hidrogênio, 1H, e esses prótons podem ser pensados como uma pequena barra de ímãs, e quando colocados em
um forte campo magnético, eles se alinham e processam, ou seja, eles giram em torno do eixo do campo. As maiores concentrações de prótons 1H estão na água e na gordura. E através do uso de uma fonte estática de campo magnético, os gradientes desses prótons muito mais fracos, mas que variam rapidamente, e os pulsos curtos de energia, de radiofrequência, que também são chamados de spin, até tem uma forma de aquisição de imagem que é o spin, em regiões selecionadas do corpo são estimulados a emitir essas ondas. As ondas, então, a gente usa para construir a imagem. É importante a gente salientar que, como a maioria das técnicas de ressonância adquire dados de vários batimentos cardíacos e movimentos respiratórios para aquisição, já que é um exame que demora um pouco para a gente conseguir formar essa imagem, a abordagem mais comum para compensar o movimento cardíaco é sincronizar, como citado no livro, ele fala como se fosse um bloqueio, a aquisição da imagem com o ciclo cardíaco, fazendo uma espécie de média entre as imagens adquiridas na sístole e diástole e fazer uma imagem padrão. O exame também ele pode ser realizado concomitante ao eletro e ao eco, como citamos, também como uma forma de cancelamento dessa variação do ciclo cardíaco e respiratório, e fazer uma imagem mais fidedigna. Aqui na nossa figura demonstrada, temos a aquisição do sinal até a chegada da imagem. Nesse painel superior, fora do campo magnético do scanner, a orientação dos prótons ela é aleatória, e uma vez dentro do scanner, eles estão alinhados com a direção do campo magnético estático, aqui em B0. A excitação por um breve pulso de energia de radiofrequência perturba os prótons em um estado de energia superior, e uma vez que o pulso de ressonância cessa, os prótons retornam ao seu estado original de energia, que é o relaxamento, e emitem, então, as ondas de radiofrequência. Aqui, então, nesse painel inferior, a energia de radiofrequência, ela é emitida e captada pelas bobinas receptoras, que são as antenas, e passa por uma série de filtros eletrônicos, e o sinal bruto da ressonância magnética é armazenado como uma matriz de números chamados espaço K. Aplicando, então, a transformação de Fourier, esses dados brutos, eles são armazenados no espaço e se transformam em imagem. O paciente, como a gente citou, precisa ficar imóvel por um grande período de tempo, então, logicamente, ele precisa ficar, por vezes, sedado, monitorizado e até entubado, em ventilação mecânica. A sedanalgesia, ela vai variar de acordo com o serviço e da equipe médica, e os equipamentos adequados para intercorrências precisam estar dentro da sala de ressonância. Aqui, até nessa imagem, ele exemplifica, então, o aparelho, né, para a realização do exame, monitoramento, a sedanalgesia e os aparelhos para respiração não espontânea, que precisam ser próprios por conta do campo magnético. Na segurança, os scanners de imagem clínica padrão não apresentam riscos conhecidos para materiais biológicos. As diretrizes definidas pelo Food and Drug Administration, o FDA, dos Estados Unidos, reforçam que a força dos campos magnéticos e a deposição de energia de radiofrequência bem abaixo dos níveis estão bem abaixo dos níveis que podem causar efeitos biológicos significativos nos pacientes. O uso de agentes de contraste à base de gadolínio, que o livro, muitas pessoas colocam como GD, é comumente usado nos exames de ressonância para pacientes de todas as idades e para avaliação do miocárdio, da perfusão. A incidência, então, de eventos adversos relacionados ao contraste do gadolínio é muito baixa. Objetos metálicos implantados são particularmente preocupantes no ambiente da ressonância, pois podem sofrer movimentos indesejáveis se o campo magnético for suficientemente forte e se contiverem material ferromagnético em quantidade suficiente para sofrer essa movimentação. Felizmente, os clipes cirúrgicos e fios de esternotomia implantados no tórax
e no abdômen são tipicamente fracos ferromagnéticos. Além disso, esses dispositivos tornam-se rapidamente imobilizados por tecido fibroso circundante, e a ressonância, então, pode ser usada com segurança para estudar pacientes com esses implantes. Os fios e clipes, porém, eles podem causar artefatos de imagem localizados. Da mesma forma, a ressonância pode ser usada para imagem de pacientes com outros tipos, né, de implantes como stents e dispositivos de oclusão, já que esses são considerados imóveis. Muitos centros optam por evitar expor os pacientes a esse tipo de aquisição de imagem por um período de tempo que é arbitrariamente escolhido por cada instituto após a sua implementação. Tem lugares que colocam até várias semanas como tempo de abstenção para realizar o exame. Mas essa prática ela não é suportada por dados publicamente conclusivos na literatura. A decisão de realizar o exame de ressonância logo após a cirurgia cardíaca ou implantação de um dispositivo biomédico, como um CDI, deve pesar a relação risco-benefício para o paciente de forma individual, e vários dispositivos são considerados como uma contraindicação relativa ou absoluta, como a presença de objeto metálico intracraniano, intraocular ou intracoclear. O marca-passo, ele é considerado uma contraindicação para ressonância, mas alguns relatos têm sugerido que a varredura de pacientes com marca-passos mais modernos, ela é possível, já que eles não são tão ferromagnéticos. As medições do fluxo sanguíneo são elementos integrais na avaliação funcional da ressonância, em uma ampla gama de condições clínicas. Os exemplos incluem, então, a medição do débito cardíaco, taxa de fluxo pulmonar pré-sistêmico em pacientes com shunts intra- e extracardíacos, o fluxo regional para órgãos selecionados ou leitos vasculares, por exemplo, pacientes com malformações vasculares, regurgitação valvar, naqueles que têm lesão nativa e pós-operatória, como a regurgitação pulmonar após reparo na tetralogia de Fallot, por exemplo, a perfusão pulmonar diferencial, um exemplo citado, a estenose do ramo da artéria pulmonar, quantificação do fluxo colateral aorto-pulmonar, influxo válvula V, estimativa de gradiente de pressão e uma variedade de outros cenários clínicos. O mapeamento é um complemento útil para imagens de fluxo cinético, como citamos, porque fornece mapas desse fluxo em 3D, dinâmicas que podem facilmente detectar padrões anormais do fluxo. As imagens em 3D podem ser obtidas quando os três eixos de aquisição de imagens estão sobrepostos em software, gerando uma imagem em padrão não biplanar. Aqui nessa figura, temos o mapeamento tridimensional do vetor de fluxo na raiz da aorta e na aorta ascendente proximal em um paciente com síndrome de Marfan. A origem do fluxo é representada por um ponto azul. Espero que vocês consigam ver. A cada região temos um pontinho azul. E a linha vermelha representa a direção e a velocidade do fluxo. Então, são setinhas encaminhadas nessa direção. Falando, então, sobre a perfusão e a viabilidade miocárdica, que é um dos pilares de aquisição para imagem de ressonância, em comparação com a população adulta, a isquemia miocárdica relacionada à doença arterial coronariana é incomum no nosso meio, em lactentes e crianças. Na população pediátrica, a isquemia pode estar mais relacionada à doença coronariana congênita, como origem anômala de uma das artérias coronárias, que pode vir na artéria pulmonar, no tronco pulmonar, ou no seio de valsalva oposto, ou condições adquiridas, que, citado, pode ser a doença de Kawasaki. Como alternativa, a circulação coronariana pode estar comprometida em pacientes pós-operatórios, principalmente naqueles cujo o procedimento envolveu reposicionamento das artérias coronárias, numa transposição das grandes artérias, por exemplo, e pacientes que foram submetidos a transplante cardíaco também correm risco de desenvolver doença arterial coronariana acelerada e anormalidades da microvasculatura coronariana. Uma das técnicas utilizadas é semelhante ao ecocardiograma sob estresse,
que já foi apresentado em uma das nossas aulas, com o uso de doses crescentes de dobutamina, até 40 a 50 microgramas por quilo minuto, em adição de atropina, se necessário, para atingir a frequência cardíaca alvo durante a realização da ressonância. O objetivo do teste é detectar o miocárdio ventricular suprido por uma artéria coronária. Na figura aqui demonstrada, temos a perfusão miocárdica de primeira passagem em um paciente com infarto de miocárdio septal anterior, aqui em todas essas aquisições. Na coluna A, temos, então, 4 cortes de eixo curto, no quadro superior o corte basal, no quadro inferior o corte apical. Antes da chegada do contraste, por isso que não tem nenhum tipo de brilho, de ressalto. Na coluna B, o contraste entra no ventrículo direito, como podemos ver agora. Na coluna C, o contraste entra no ventrículo esquerdo, mas não entra nas artérias coronárias. É salientado o brilho no sinal de pool de sangue, mas não no miocárdio. Então, a gente tem aqui dentro da cavidade, mas não tem dentro do miocárdio propriamente dito. Em D, segmentos com miocárdio bem perfundido, mostra o sinal claro, enquanto o segmento septal anterior hipoperfundido permanece escuro. Então, aqui temos a perfusão adequada, né, em ressaltado, mais claro, e pela seta demonstrada a parte com hipoperfusão. Além da detecção de isquemia, a ressonância também pode ser usada para diferenciar o miocárdio viável do inviável. A imagem do realce tardio do miocárdio, também conhecida como imagem de realce tardio de gadolínio, tornou-se a técnica dominante da ressonância magnética para avaliar, então, essa viabilidade miocárdica. Baseia-se na observação de que a parte necrótica, em áreas onde o miocárdio é substituído por colágeno, como, por exemplo, o tecido cicatricial, o washout, a cinética dos agentes de contraste da ressonância à base de gadolínio, ela é retardada e o volume de distribuição ele é aumentado. Consequentemente, o miocárdio inviável parece brilhando ou hiperrealçado, em comparação com o miocárdio viável, quando visibilizado com uma sequência gradiente eco rápida de recuperação após a injeção do contraste. É importante observarmos que essa técnica é capaz de detectar fibrose focal relacionada à isquemia e infarto, mas não isquemia das cardiomiopatias, e também não consegue avaliar uma variedade de processos patológicos que levam à fibrose de substituição focal. Ela pode gerar também imagens de outras alterações patológicas no miocárdio, em que a parte viável é afetada por processos patológicos como inflamação e doenças de armazenamento. No entanto, as imagens dessa sequência ela é insensível a alterações difusas no miocárdio, como aumento do conteúdo de colágeno intersticial, que acompanha de forma mais comum a hipertensão sistêmica e a diabetes. Ela é muito boa para ver regiões mais focais do que disseminadas. Na figura aqui apresentada, temos a imagem de realce tardio no miocárdio em um paciente de 4 anos com doença de Kawasaki, complicado por aneurisma de artéria coronária e oclusão da artéria coronária circunflexa isquêmica. Aqui em A, o eixo curto mostrando o realce da parede inferior, aqui pela seta, compatível com o infarto do miocárdio transmural, porque o corpo tem dificuldade de fazer a lavagem, o washout desse contraste. Em B, a visão de eixo longo, mostrando a extensão da base até o ápice da região de infarto. Citando agora, então, algumas patologias em específico trazidas pela nossa referência. A ressonância fornece uma alternativa não invasiva para ecocardiografia transesofágica e o cateterismo diagnóstico nos pacientes com sobrecarga de ventrículo direito, do tipo volumétrica, em que a ecocardiografia transtorácica não pode demonstrar a origem do desvio do fluxo da esquerda para a direita. Então, na ressonância, podemos visibilizar diferentes tipos de defeito de nível atrial, incluindo secundo, primo, seio venoso e defeitos do septo coronário. Em pacientes com defeito de seio venoso, a
A ressonância pode fornecer todas as informações necessárias para o planejamento cirúrgico. E os objetivos incluem o delineamento da localização e tamanho da comunicação, suas relações com as principais estruturas vizinhas, adequação para o fechamento transcatéter versus o fechamento cirúrgico e avaliação funcional da carga hemodinâmica, o que inclui a taxa de fluxo pulmonar pré-sistêmico e tamanho e função do ventrículo direito. Na figura aqui apresentada, temos um defeito do septo atrial do tipo segundo. Na letra A imagem sagital, oblíqua, mostrando um defeito localizado centralmente, aqui representado na seta. Em B, ressonância de captação cine, de cinética, da velocidade de fase codificada por cores, que mostra o fluxo do átrio esquerdo para o átrio direito através do defeito aqui, finalizando, né? O fluxo nessa direção. Nessa outra imagem, é uma projeção de intensidade máxima em 3D, realçada por gadolínio, que mostra a drenagem das veias pulmonares direitas para a extremidade cardíaca da veia cava superior direita em paciente com defeito do seio venoso e veias cavas superiores bilaterais. Aqui é a veia cava superior esquerda persistente. A ressonância ela é raramente utilizada para avaliação de um defeito do septo interventricular isolado. Porém, muitos outros estudos de ressonância foram realizados para outras indicações, para outros tipos de dúvida ou de avaliação de cardiopatias congênitas, em pacientes nos quais uma CIV estava presente. Na figura aqui apresentada, imagens também cinéticas, disparadas em concomitância com o eletro, em apneia, de um defeito do septo interventricular. Na letra A, temos um defeito membranoso pequeno, de uma comunicação interventricular aqui, representada pela seta. E em B, a grande comunicação interventricular muscular, também representada aqui na setinha. Aqui também a ressonância raramente é solicitada para uma avaliação de um canal arterial persistente isoladamente. Em vários tipos de doenças cardíacas mais complexas, a avaliação do canal é um elemento importante do exame, mas a solicitação do exame de ressonância para avaliação do canal em específico não é comum. Por exemplo, em pacientes com tetralogia de Fallot e atresia pulmonar, o canal arterial pode ser uma importante fonte de suprimento sanguíneo pulmonar. A ressonância magnética 3D com gadolínio é uma técnica de imagem particularmente útil nesses pacientes, que permite um delineamento de todas as fontes de suprimento sanguíneo pulmonar, o que inclui o canal, vasos colaterais, aórtico-pulmonares e as artérias pulmonares centrais. Outra circunstância clínica em que a avaliação da ressonância para um canal pode ser solicitado é o adulto com cardiopatia congênita, em que janelas acústicas limitadas dificultam a avaliação ecocardiográfica. Aqui nessa imagem apresentada do livro, temos a avaliação por ressonância da persistência do canal arterial. Na letra A, em um plano sagital oblíquo, que mostra um pequeno canal arterial patente, aqui sinalizado por PDA. E em B, a ressonância com a velocidade de fase cinética, com a decodificação por cores, mostrando o fluxo da aorta no istmo para o trombo pulmonar pelo canal arterial. Os objetivos da avaliação da ressonância na coartação de aorta suspeita ou já até reparada incluem imagens detalhadas da aorta, que vão incluir também as artérias braquicefálicas proximais, a aorta descendente até o nível do rim e as artérias subjacentes da aorta. Imagem do fluxo sanguíneo ao longo da aorta torácica para detectar jatos de fluxo de alta velocidade sugestivos de estenose. A detecção de vasos colaterais, o local de coartação. A avaliação da massa, volume e função do ventrículo esquerdo e a detecção de quaisquer lesões associadas.
Nessa imagem também do livro, temos uma ressonância magnética tridimensional com gadolínio em pacientes com coarctação aórtica grave. Na letra a projeção com intensidade máxima, aqui que nos mostra, né, a região de coarctação,